Ao longo do país, existem aeroportos que apresentam desafios únicos, desde condições climáticas adversas até problemas de infraestrutura, como pistas curtas e próximas a grandes centros urbanos. Acidentes trágicos já aconteceram em alguns desses aeroportos, o que prova a complexidade da operação nesses locais, mesmo com rigorosas regulamentações e procedimentos de segurança. Hoje vamos mergulhar nos aeroportos mais perigosos do Brasil, então sem mais delongas, vamos lá! Número 10, Aeroporto Internacional Tancredo Neves. O Aeroporto Internacional Tancredo Neves, popularmente conhecido como Aeroporto de Confins, é o principal aeroporto de Minas Gerais e um dos mais importantes do Brasil. Localizado a aproximadamente 40 quilômetros de Belo Horizonte, o aeroporto desempenha um papel fundamental no transporte de passageiros e cargas na região. Um dos principais desafios está relacionado às condições climáticas variáveis da região. Minas Gerais é conhecida por ter um clima imprevisível, com mudanças bruscas de temperatura, chuvas intensas e tempestades frequentes. Essas condições climáticas podem afetar as operações aeroportuárias, como pousos e decolagens, exigindo atenção e habilidades dos pilotos para lidar com essas situações desafiadoras. Além disso, a localização do aeroporto em uma área montanhosa apresenta desafios adicionais. A topografia acidentada ao redor do aeroporto pode influenciar as condições de vento e a visibilidade durante as operações aeroportuárias. Isso requer atenção extra por parte dos pilotos e controladores de tráfego aéreo para garantir a segurança das operações. Número 9, Aeroporto Internacional de Manaus. O Aeroporto Internacional de Manaus, oficialmente conhecido como Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, é o principal aeroporto da cidade de Manaus, localizada na região norte do Brasil. É um dos aeroportos mais movimentados da região amazônica e desempenha um papel essencial no transporte de passageiros e cargas para e a partir da região. Em relação à segurança, o aeroporto de Manaus enfrenta desafios específicos devido à sua localização geográfica e ao ambiente amazônico. A região amazônica é caracterizada por um clima tropical úmido, com chuvas frequentes e intensas. Isso pode afetar as operações aeroportuárias, especialmente durante a temporada de chuvas. Chuvas fortes, tempestades e nevoeiro podem limitar a visibilidade e exigir habilidades avançadas dos pilotos para realizar pousos e decolagens com segurança. O fornecimento de suprimentos, combustível e manutenção adequada de aeronaves pode ser mais complexo em comparação com aeroportos localizados em áreas urbanas mais desenvolvidas. A infraestrutura de apoio também pode estar sujeita a desafios em termos de acesso, manutenção e disponibilidade de serviços essenciais. A proximidade do aeroporto com a vida selvagem pode apresentar riscos à segurança aeroportuária, especialmente quando se trata de aves colidindo com aeronaves. Medidas são tomadas para minimizar esses riscos, como programas de controle de fauna e técnicas de dispersão de aves. Número 8, Aeroporto Internacional de Porto Alegre. O Aeroporto Internacional de Porto Alegre, oficialmente chamado de Aeroporto Internacional Salgado Filho, é o principal aeroporto da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e um dos mais movimentados do sul do Brasil. Ele desempenha um papel fundamental no transporte aéreo de passageiros e cargas na região. Uma das preocupações em relação à segurança do aeroporto de Porto Alegre está relacionada às condições climáticas variáveis da região. O sul do Brasil é conhecido por suas mudanças frequentes no clima, que podem incluir nevoeiro, chuvas intensas, ventos fortes e até mesmo eventos de granizo. Essas condições climáticas adversas podem afetar as operações aeroportuárias, como pousos e decolagens, exigindo habilidades avançadas dos pilotos para lidar com essas condições desafiadoras. Outro aspecto a ser considerado é o fato de que o aeroporto de Porto Alegre está localizado próximo a uma área urbana densamente povoada. A proximidade de áreas residenciais e edifícios comerciais pode apresentar desafios adicionais em termos de segurança, especialmente durante as operações de decolagem. É necessário garantir que as aeronaves possam decolar com segurança, evitando possíveis conflitos com obstáculos ou gerando ruído excessivo para as áreas vizinhas. Número 7, Aeroporto Internacional de Salvador. O Aeroporto Internacional de Salvador é o principal aeroporto da cidade de Salvador, na Bahia, e um dos mais movimentados do Brasil. Ele desempenha um papel fundamental no transporte aéreo de passageiros e cargas na região nordeste do país.
A região nordeste do Brasil é conhecida por suas chuvas frequentes e tempestades tropicais, especialmente durante determinadas épocas do ano, como a temporada de chuvas. Essas condições climáticas adversas podem afetar as operações aeroportuárias, como pousos e decolagens, exigindo habilidades avançadas dos pilotos para lidar com as condições desafiadoras. Outro fator a ser considerado é a topografia do local. O aeroporto de Salvador está situado em uma área costeira e possui uma pista de pouso e decolagem cercada por água em 3 lados. Embora a proximidade da água possa ser esteticamente agradável, pode criar desafios adicionais em caso de fortes ventos cruzados ou tempestades. Os pilotos precisam estar preparados para lidar com essas condições e seguir procedimentos específicos para garantir uma operação segura. Número 6. Aeroporto Internacional de Recife. O Aeroporto Internacional de Recife é o principal aeroporto da região nordeste do Brasil e um dos mais movimentados do país. Localizado na cidade de Recife, em Pernambuco, o aeroporto desempenha um papel fundamental no transporte aéreo de passageiros e cargas na região. Embora seja considerado seguro e eficiente, é importante destacar alguns aspectos que podem ser considerados desafiadores em relação à segurança. Um dos desafios do aeroporto de Recife-Guararapes está relacionado à sua localização geográfica. A região nordeste do Brasil é conhecida por sua ocorrência frequente de tempestades, chuvas intensas e ventos fortes, especialmente durante certos períodos do ano, como a temporada de chuvas. Essas condições climáticas adversas podem afetar as operações aeroportuárias, tornando os pousos e decolagens mais desafiadores e exigindo habilidades avançadas dos pilotos para lidar com as condições adversas. Além disso, o aeroporto de Recife também lida com a complexidade do tráfego aéreo intenso. Sendo um aeroporto internacional e um importante centro de conexões na região Nordeste, o aeroporto recebe um grande número de voos domésticos e internacionais diariamente. A gestão eficiente do fluxo de aeronaves e a coordenação entre pilotos e controladores de tráfego aéreo são fundamentais para garantir a segurança e a fluidez das operações. Número 5. Aeroporto Internacional de Brasília. O Aeroporto Internacional de Brasília, oficialmente chamado de Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, é o principal aeroporto da capital do Brasil e um dos aeroportos mais movimentados do país. Embora seja reconhecido pela sua eficiência e infraestrutura moderna, o aeroporto de Brasília também apresenta alguns aspectos que podem ser considerados desafiadores e potencialmente perigosos. Uma das características que torna o aeroporto de Brasília um desafio é a sua localização geográfica. O aeroporto está situado em uma área de cerrado, caracterizada por ventos fortes e condições climáticas instáveis. Esses ventos cruzados podem criar desafios adicionais durante as manobras de pouso e decolagem, exigindo habilidades avançadas dos pilotos para lidar com as condições adversas. Além disso, o aeroporto de Brasília opera em uma região com frequentes tempestades de raios. Durante essas tempestades, os raios representam um risco para as aeronaves em solo ou em voo próximo ao aeroporto. Por esse motivo, são adotados procedimentos de segurança rigorosos, como a suspensão temporária das operações de pouso e decolagem, quando há ameaça iminente de raios. Outro desafio que o Aeroporto Internacional de Brasília enfrenta está relacionado ao seu tráfego aéreo intenso. Como um importante hub no centro do país, o aeroporto lida com um grande volume de voos domésticos e internacionais diariamente. A gestão eficiente do fluxo de aeronaves requer coordenação cuidadosa entre os controladores de tráfego aéreo e os pilotos, para garantir a segurança das operações e evitar a ocorrência de colisões. Número 4. Aeroporto Internacional do Galeão. O Aeroporto Internacional do Galeão, oficialmente conhecido como Aeroporto Internacional Tom Jobim, é o principal aeroporto internacional da cidade do Rio de Janeiro e um dos aeroportos mais movimentados do Brasil. Embora seja um importante ponto de entrada e saída para milhões de passageiros a cada ano, o Galeão enfrenta certos desafios que o tornam um aeroporto considerado perigoso em alguns aspectos. Uma das características que contribui para a reputação de periculosidade do aeroporto do Galeão é a sua localização geográfica. Ele está situado próximo à Baía de Guanabara, que é uma área propensa a condições climáticas desafiadoras. O aeroporto pode ser afetado por fortes ventos, tempestades e chuvas intensas que são comuns na região.
Essas condições climáticas podem dificultar as operações aéreas, especialmente durante pousos e decolagens, exigindo habilidades avançadas dos pilotos para lidar com as condições adversas. Outro fator que torna o Galeão um aeroporto desafiador é o seu tamanho e complexidade. Ele possui várias pistas e terminais, e lida com um alto volume de tráfego aéreo diariamente. A gestão eficiente do fluxo de aeronaves e passageiros é crucial para evitar a ocorrência de colisões e garantir a segurança das operações aeroportuárias. Além disso, o Galeão está localizado próximo a áreas montanhosas. Essas características topográficas podem criar turbulências e correntes de ar irregulares, aumentando a complexidade das manobras de pouso e decolagem. Os pilotos devem estar preparados para lidar com essas condições e garantir a estabilidade das aeronaves. Número 3. Aeroporto Internacional de Guarulhos. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, também conhecido como Aeroporto de São Paulo, é o principal aeroporto internacional do Brasil. Ele está localizado na cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Enquanto é um aeroporto movimentado e moderno, também enfrenta alguns desafios que o tornam um local considerado perigoso em certos aspectos. Um dos fatores que contribuem para a reputação de periculosidade do aeroporto de Guarulhos são as condições climáticas adversas que ocorrem na região. Durante a temporada de chuvas, São Paulo pode enfrentar fortes tempestades, trovoadas e chuvas intensas. Essas condições climáticas podem afetar as operações aéreas, tornando os pousos e decolagens mais desafiadores. As chuvas intensas também podem levar a problemas de visibilidade e a formação de poças d'água na pista, o que requer cuidados extras por parte dos pilotos. Além disso, a localização geográfica do aeroporto de Guarulhos também pode representar riscos. A região metropolitana de São Paulo é conhecida por ter um tráfego aéreo intenso, o que significa que o aeroporto lida com um grande volume de voos diariamente. Isso pode resultar em um alto nível de tráfego de aeronaves no espaço aéreo ao redor do aeroporto, exigindo uma gestão cuidadosa do fluxo de tráfego para evitar colisões e garantir a segurança das operações. Número 2. Aeroporto Santos Dumont. O Aeroporto Santos Dumont, localizado na cidade do Rio de Janeiro, é conhecido como um dos aeroportos mais perigosos do Brasil. Seu nome é uma homenagem ao pioneiro da aviação brasileira, Alberto Santos Dumont. Uma das características marcantes do Aeroporto Santos Dumont é a sua localização geográfica. Situado no centro da cidade do Rio de Janeiro, o aeroporto tem uma pista curta, o que o torna um desafio para os pilotos durante as manobras de pouso e decolagem. Além disso, o aeroporto está cercado por uma área densamente urbanizada, o que significa que os pilotos devem ser extremamente precisos para evitar colisões com edifícios e outros obstáculos. A pista principal do Aeroporto Santos Dumont possui um comprimento de aproximadamente 1.323 metros, considerada curta para o tamanho dos aviões que operam nesse aeroporto. O tamanho da pista é pequeno devido à área urbana densamente povoada e com edifícios próximos ao aeroporto, o que limita o tamanho da pista devido às restrições espaciais. Essa característica faz com que o aeroporto seja conhecido por suas operações desafiadoras, exigindo habilidades específicas dos pilotos, principalmente durante as aproximações e decolagens. Uma curiosidade interessante sobre o Aeroporto Santos Dumont é que, apesar de sua fama como um aeroporto desafiador, ele é muito apreciado por oferecer uma vista espetacular da cidade do Rio de Janeiro. Durante as manobras de pouso e decolagem, os passageiros podem desfrutar de vistas panorâmicas do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar e de outras atrações turísticas famosas. Número 1. Aeroporto de Congonhas. O Aeroporto de Congonhas, localizado na cidade de São Paulo, é amplamente reconhecido como um dos aeroportos mais perigosos do Brasil. Existem diversos fatores que contribuem para essa reputação, tornando as operações aéreas nesse aeroporto desafiadoras e complexas. Uma das principais características que torna Congonhas perigoso é a sua localização geográfica. Situado no coração da cidade de São Paulo, o aeroporto possui uma pista curta, cercada por edifícios e áreas urbanas densamente povoadas. Essa configuração geográfica torna as manobras de pouso e decolagem especialmente desafiadoras, exigindo uma precisão excepcional dos pilotos. O espaço limitado para manobras e a proximidade dos edifícios aumentam o risco de colisões durante as fases críticas do voo.
Outro fator que contribui para a periculosidade de Congonhas é a presença de chuvas intensas e frequentes na região de São Paulo. Durante os períodos chuvosos, a pista do aeroporto pode ficar escorregadia, tornando as frenagens e manobras de taxiamento mais complicadas. Além disso, as chuvas podem afetar a visibilidade dos pilotos, aumentando os riscos durante o pouso e a decolagem. O aeroporto de Congonhas já registrou acidentes graves ao longo de sua história. O mais trágico ocorreu em 17 de julho de 2007, quando o voo 3054 da TAM Linhas Aéreas, um Airbus A320, saiu da pista durante o pouso e colidiu com um prédio da companhia aérea, além de atravessar uma avenida movimentada. O acidente resultou na morte de todas as 187 pessoas a bordo da aeronave, bem como de 12 pessoas em solo. Foi um dos piores desastres da aviação brasileira. A aviação é um setor complexo, e compreender os desafios enfrentados em diferentes locais do Brasil é essencial para valorizar o trabalho árduo realizado pelos profissionais envolvidos nas operações aeroportuárias. Você já viajou para algum desses aeroportos? Deixe nos comentários a sua resposta. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos sobre curiosidades da aviação e outros temas interessantes. Clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela para continuar assistindo.